Oi, gente, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente começa com um conteúdo novo, que é sobre a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Como assim voz, né? Já vou explicar para vocês. Primeiramente, eu peguei um trecho do texto do Martin Luther King que a gente trabalhou na última aula, certo? Aquele capítulo 13 do livro que começa a falar um pouquinho da vida dele. Lembrando que nós estamos no gênero biografia. A gente vai entrar na autobiografia também, mas a gente vai trabalhando com gramática em parceria, certo? Eu coloquei o seguinte, a seguinte frase. Os protestos organizados por King Jr. foram tão bem sucedidos que a justiça do estado decidiu, mais de um ano depois, que a segregação racial nos ônibus passaria a ser contra a lei. Vamos entendê-las. Então, essas frases, a gente vai entender elas. Aí eu retirei a frase seguinte. Os protestos organizados por King Jr. foram bem sucedidos, tá? Eu tô falando o que foi bem sucedido. O que? Os protestos. Então, eu tô perguntando ali para vocês, quem sofreu essa ação? Ou seja, o verbo organizados, quem sofreu? O que estava acontecendo, né? E o que foi feito? Aí vocês vão. Agora perceba o inverso. Eu inverti a frase e coloquei o seguinte. King Jr. organizou os protestos que foram bem-sucedidos. Aí eu tô perguntando, quem fez a ação? E o que foi feito? A mesma coisa. Eu perguntei quem sofreu a ação, né? Quem sofreu não no sentido de sofrer literalmente, mas quem estava recebendo essa ação, tá? Aí vocês respondem e vamos ver se vocês chegam ao caso. Então a gente entra de fato no conteúdo da seguinte forma: nós falamos sempre de alguma coisa e o que aquela coisa está fazendo ou sofrendo, certo? Daí vocês já vão perceber. Na voz ativa, então, eu coloquei o seguinte, que ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica ação. Então eu vou dizer lá, a Priscila chutou a bola, tá? Eu tô falando que o sujeito, que é a Priscila, ela fez uma ação, ela praticou a ação. Então a Priscila chutou a bola, certo? Nesse caso, eu tenho voz ativa, porque o sujeito ele tá fazendo ação. Agora, a voz passiva é a seguinte, a voz passiva se divide em dois, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Na voz passiva analítica tem toda uma explicação ali, mas para ficar um pouco mais claro para vocês, é o seguinte, a voz passiva analítica vai ser quando o sujeito da frase, lembrando que sujeito da frase não necessariamente precisa ser uma pessoa, mas pode ser um objeto. Nesse caso, o sujeito ele sofre ação e ele não está fazendo nada. Então eu tenho uma frase, né, que eu não estou dizendo a Priscila chutou a bola, mas quem está em evidência aqui é a bola. Nesse caso, a bola foi chutada pela Priscila. Certo? Vocês percebam, e essa explicação que tem ali, que tem o tempo verbal, ele vai mudar, né? Ela foi chutada, tem uma locução verbal aí. O que acontece? Eu não tô dizendo uma ação que a bola fez, né? Eu não disse a bola, né? Sei lá, fez alguma coisa? Não tem. A bola foi chutada. Então, nesse caso, a bola tá recebendo a ação. Ela recebeu a ação da Priscila. Então, a bola foi chutada pela Priscila. Quem é o sujeito da frase? A bola. O que aconteceu com a bola? Ela foi chutada, então ela tá recebendo a ação. No caso da voz ativa, eu inverti a frase. A Priscila é o sujeito da frase e ela tá fazendo a ação. A Priscila chutou a bola. Então, voz ativa, o sujeito faz ação. Na voz passiva, analítica, o sujeito recebe ação. E na voz passiva sintética, que tem casos bem específicos que a gente vai conseguir identificar, é quando eu não identifico de fato ali o sujeito, né? Então, ela é uma forma como se fosse mais resumida. O que eu tô dizendo ali, ó? Geralmente tem o pronome apassivador, o se. Então, vence casas, né? Eu não tô de fato dizendo o sujeito dessa frase, mas as casas irão ser vendidas. Então, a casa continua sofrendo a ação. Então, observe quando tiver aquele se ali que praticamente 95% dos casos, né? Ela vai ser, então, uma voz passiva sintética. Tá? Então, nós temos quando o sujeito faz ação ativa, quando o sujeito recebe a ação é voz passiva. Aí, nós temos ainda a voz reflexiva. O que acontece na voz reflexiva? O sujeito faz e recebe a ação. Então, eu vou lá e digo assim, a Priscila se cortou.
Ela fez ação de se cortar, né? Ela estava lá cortando lá tomate e ela cortou o dedo. Ela se cortou, então ela fez ação. Voz ativa. Mas ela também se cortou, então ela também sofreu ação. Voz reflexiva. Quando eu tenho, então, voz ativa e voz passiva na mesma, é voz reflexiva. Se eu vou dizer também, João e Maria se abraçaram, eles deram um abraço e receberam um abraço. Então, também voz reflexiva. Aí, eu tô pedindo para vocês, deem uma olhada na explicação, né? Leiam com calma, eu tenho certeza que vocês vão entender. Aí vocês passam para os exercícios. Nos exercícios, tá pedindo, então, eu vou trabalhar muito assim com vocês, de vocês inverterem a ação. Então, vocês vão passar aquelas duas frases da voz passiva para a voz ativa. Então, em vez de o sujeito estar recebendo ação, vai estar na voz ativa, então ele vai estar fazendo ação, tá? A moça era amada por muitos. Muitos amavam a moça, tá? Então, vocês vão inverter a frase e vão colocar como se estivesse na voz ativa, não mudando o sentido da frase, tá? Aí na 2, vocês vão fazer o contrário, né? Ao contrário não, vocês vão passar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Então, alfabetizam-se, utilizam aquele C ali que vai dar certo, tá? Como se não tivesse um sujeito específico nessa frase na voz passiva sintética. Aí vocês não vão colocar simplesmente como voz passiva, né? O copo foi quebrado. Quebraram-se os copos, tá? Assim vocês passam para a voz passiva sintética. Na 3, vocês vão assinalar VPS se for uma voz passiva sintética ou VR se for uma voz reflexiva. Lembrando que a voz reflexiva eu tenho que sofrer e fazer ação ao mesmo tempo, tá? E daí, para facilitar, eu coloquei do lado, gente, já como para vocês inverterem, né? E perceberem como fica. É como se fosse uma provinha real. Isso vocês vão, com o tempo, fazendo na própria cabeça de vocês. Então, por exemplo, assim, ó, vendeu-se aquele imóvel, né? Então, vendeu-se no sentido de, será que é uma voz passiva sintética? Porque tem o C, a senhora disse, mas olha a minha provinha real que tem ali do lado. Aquele imóvel foi vendido. Teve alguém que fez ação? Aí eu tenho certeza que é a voz passiva sintética. Mas tem a anterior ali, ó, vestiu-se para a festa. Vestiu-se. Alguém está fazendo essa ação? Sim, ela mesma está se vestindo, né? Então daí a voz reflexiva. Então, conforme as frases tiverem em andamento, o que eu coloquei ali do lado e marquei de negrito é justamente essa provinha real para vocês terem certeza de que estão fazendo a questão certa. Isso conforme vocês forem fazendo, conforme vocês forem pegando conteúdo, isso vocês fazem na cabeça de vocês. Ah, será que é alguém que está fazendo? Ou será que ela está fazendo para ela mesma? Ela está sofrendo ação? Então isso vocês vão fazendo, certo? Aí eu trouxe uma partezinha do livro da Malala, né? Que é a menina que queria ir para a escola. A Malala, então... tem uma história bem interessante, inclusive coloquei 2 trechos de resumos, de resenhas, enfim, que falam da vida da Malala para vocês conhecerem um pouquinho mais. Seria muito interessante. É uma questão de sabedoria, assim, uma questão de vida, né, de sociedade, a gente saber um pouquinho da história dela. Então a Malala, né, tá escrito, eu coloquei também o resumo ali para quem não for clicar. Tem um trechinho do livro que é o infantil, mais assim, diria infantil, né? Que tem uma informação mais didática. E também tem livros de biografia dela. O que acontece? Eu coloquei ali que ela nasceu em 97 no Paquistão, né? E ela quase foi morta para lutar que ela e outras meninas pudessem ir para a escola. Para quem não sabe, né? A questão de gênero lá ainda é bem difícil. E ela queria ter uma igualdade na educação. E ela lutou por isso. E ela não se calou diante de toda uma cultura excludente. Aí tá dizendo que ela também foi uma das figuras mais importantes da nossa época. Foi a jovem ganhadora do Nobel da Paz, assim, muito nova, né? E a busca por igualdade na educação que ela fez. Então, ela estuda filosofia, política e economia na Universidade de Oxford e continua sua campanha pela educação através do Fundo Malala. Aí tá pedindo para vocês conhecerem um pouco mais dela, né? Que tá dizendo Longe de Casa, que é o livro dela também, e a luta pela sobrevivência, que foi um artigo escrito pela Vanessa Pessoa em 2019. Aí eu coloquei ali para vocês esse artigo.
Embaixo tem um pouquinho mais falando assim sobre o prêmio que ela recebeu, por que ela recebeu, como de fato que aconteceu. E nessa imagem que vocês receberam também, já dá pra gente perceber um pouquinho, né? Tá dizendo assim: as meninas me contaram que na escola Malala era a mais sabida, a mais valente, a mais falante. Desde pequena discursava como gente grande. Era a mais sorridente e também a mais confiante. Um dia invadiram o Vale Swat e foi quando tudo mudou na vida de Malala. Mas Malala era uma menina muito corajosa, porque ter coragem não quer dizer não ter medo, mas enfrentar os medos que a gente tem. Eu acho que essa mensagem, além de tudo assim que ela buscou por igualdade na educação e dela não se calar, também é um exemplo de resiliência. Eu acredito que nesse momento é muito importante que a gente tenha uma resiliência assim, que a gente seja forte, que a gente tenha que acreditar num futuro melhor e que a gente tenha que ter esperança nesse momento, né? Porque eu acho que é o que a gente precisa nos tempos de hoje. Eu sei que tá difícil, né? Mas eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir, a gente é mais forte, assim como foi Malala, que não desistiu do que ela queria, do que ela acreditava. Tá? Então, deixei ali 2 links que vocês podem entrar, inclusive deixei o discurso dela na ONU, né, no momento que ela recebeu o Nobel da Paz, e ali eu tirei a primeira frase dela que ela disse: eu conto a minha história, não porque ela seja única. Então ela está dizendo que ela não se sente especial, eu não sou tão importante, mas principalmente porque ela não é. O que ela quer dizer com isso? Até arrepiei agora. O que ela quer dizer com isso? Que a luta dela não é só dela. Justamente por não ser dela que ela quer que vocês conheçam a luta dela. Porque é a realidade de muitos, né? E quando a gente fala em desigualdade, a gente não tem desigualdade só em questões de gênero, né? Nesse sentido lá no Paquistão, de ir para a escola, mas em relação a tudo, né? A questões sociais, enfim. E aí, gente, ela conta a vida dela, é a vida dela em busca disso. Então a gente trabalha um pouquinho aí a biografia, eu escrevi também a Malala de hoje, né? Que ela conta sobre ela, então é a biografia dela, e eu peço para vocês escreverem uma carta para ela, tá? Não precisa ser uma carta, quem quiser fazer uma coisa mais elaborada pode, mas pode ser um trecho, né, um parágrafo, enfim. Coloquei uma partezinha ali que vocês podem ocupar dessa mesma folha, mas podem virar a folha e continuar escrevendo, enfim, né? Escrever no caderno. Tá pedindo então que a partir do percebido sobre a vida e biografia dela, vocês escrevam uma carta então, e conte o que você conseguiu perceber sobre a luta dela, como vocês enxergam ela. Vocês conheceram um pouquinho dela, né? Como vocês enxergam ela? Ah, mas eu não sei que ano ela nasceu, que dia ela faz aniversário, se ela tem irmão ou não. Mas o que vocês conseguiram captar sobre ela, né? O que vocês conseguiram perceber sobre ela. É isso que eu quero que vocês escrevam. Além disso, você deve se apresentar para ela. Então, eu sugiro que vocês iniciem essa carta contando um pouquinho de vocês, tá? Vocês começam se apresentando para ela e como se você estivesse contando para ela o que vocês acham da luta dela, o que vocês acham da causa dela, o que vocês perceberam dela e o que vocês compactuam sobre as ideias dela, certo? Aí a gente começa a entrar um pouquinho na autobiografia também, certo, gente? Então, façam essa parte do exercício, eu acho que com a explicação acho que fica um pouquinho mais tranquilo, e qualquer coisa vocês podem tirar dúvidas comigo, escrever na folha, me mandar e a gente vai conseguir, certo? Tô com saudades e tamo junto!